A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente no nome de Jesus. Nós vamos aqui hoje estar falando de Jeremias, o capítulo 17, de 27 versículos, esse estudo maravilhoso, a qual tem um título aqui, irmãos, tremendo, que você, eu tenho certeza, nós, desde a época, irmãos, da criação do mundo, né? As pessoas vivem nessa situação, muitos aprendem, muitos não aprendem. E Deus sempre fala conosco nesse sentido, né? O título aqui do capítulo 17 fala assim: loucura de confiar no homem. Irmão, isso é muito sério. É algo que Deus traz à memória para a gente ficar atento, né? Aleluia. Vamos aqui meditar aqui desde o versículo 1. Fala assim, ó: o pecado de Judá. Está escrito que com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Vamos continuar para a gente entender aqui, ó, essa comparação, né, que Deus ele fala com Jeremias para trazer essa mensagem para o povo daquela época para nós hoje, né, irmãos? Tremendo. Versículo 2. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O que Deus, irmãos, ele vem trazer algo que o povo fazia, irmãos. Nesses locais altos, o povo ia, irmãos, não para como nós fazemos hoje, né? Ir numa vigília, ir num local retirado, para ali passarmos um momento, sem casas perto, para a gente orar, para a gente louvar a Deus. Não, o povo ia, irmãos, para sacrificar a demônios, a ídolos. E aí a Bíblia Sagrada, ela fala bem assim para a gente, bem claro, né, irmãos? Que Deus, ele abominava, Deus se desagradava, Deus não se agradava, irmãos. Vamos corrigir a palavra aqui, da atitude desse povo. Então, irmãos, a Bíblia fala isso para você e para mim, trazendo essa reflexão dessa atitude do povo nessa época, para nós hoje, irmãos, não tomarmos caminhos semelhantes. Para nós hoje, irmãos, não deixarmos o Senhor em segundo, terceiro, quarto plano e adorarmos coisas. Irmãos, e buscarmos coisas, e colocarmos coisas, seja ela eletrônica ou outras coisas, irmãos, materiais, financeira, tudo aquilo que quer tirar o local de Deus como o primeiro, irmãos. E a gente não ir para esse caminho. Isso é muito sério. Versículo 3. E sobre as montanhas do campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus limites. Né? Deus trazendo a memória do povo, irmãos. Deus sempre quer ter um particular, uma conversa, um diálogo, um relacionamento com você e comigo, e com você que está vendo aí hoje esse estudo da palavra de Deus, uma mensagem de Deus para a sua vida hoje, pela primeira vez, pela segunda, para você parar e falar: Deus, eu quero hoje servir o Senhor de todo o meu coração, largar a mão de tudo aquilo que você fazia até hoje, até agora, e começar tudo novo com o Senhor. Versículo 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste da minha ira arderá para sempre. O povo provocou a ira de Deus. O povo fez aquilo que desagradava ao Senhor e deixou o Senhor irado. Irmão, mesmo Deus irado, mesmo Deus, a Bíblia fala que minha é a vingança, assim diz o Senhor. Deus, ele quer, irmãos, na sua correção, na sua disciplina, fazer que o povo acorde, o povo desperte e se arrependa, não tenha remorso, e volte-se para ele de todo o coração. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne do seu braço, e aparta seu coração do Senhor. Irmão, você não pode confiar no próximo, irmãos, e nem muito menos na sua própria força, no seu intelecto. Irmão, podemos sim, irmãos, ter pessoas de Deus com conduta, com testemunho, que podemos sim compartilhar coisas, orar com pessoas assim, ter confiança em pessoas que servem o mesmo Deus que nós. Mas, irmão, confiar inteiramente, irmãos, e depender do sim e do não é só do Senhor, irmãos, para a sua e para a minha vida. Versículo 6. Porque será como o arbusto no deserto, e não será quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, e na terra salgada
inabitável. A gente vai continuar esse assunto, irmãos, falando desse assunto aqui. Tem um outro título aqui, fala assim, ó, o valor da confiança em Deus e a sua salvação. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no seu ano de sequidão não se afadiga, nem se deixa dar fruto. Irmãos, a Bíblia chega a falar da tamargueira, e o Jeremias aqui, capítulo 17, fala sobre isso, no deserto. Irmão, o deserto é um lugar de sequidão, irmãos, que faz um calor escaldante, que ninguém consegue ficar. Deus faz uma comparação aqui no versículo 8, né, que nós lemos, e no versículo 6, dessa árvore que dá sombra, que dá frutos no deserto. Irmão, o lençol freático fica numa parte bem baixa da terra. Imagina no deserto, irmãos. Essa árvore, a raiz dela, ela vai descendo, seja para baixo ou na parte lateral, e ela vai procurando esse lençol freático, irmãos. Chega a dizer para nós que a raiz de uma árvore dessa chega a ficar 10, 15, até quase 20 metros de comprimento, e ela vai procurando. Quando ela acha, irmãos, ela abastece naquele lençol freático e vem o nutriente para aquela árvore. Irmão, o Senhor te planta, aleluia, como essa tamargueira, no deserto que nós passamos nesta vida. Ele é a fonte, Ele é a água que alimenta a nossa vida, irmãos, e faz a gente dar frutos para as pessoas que vêm até nós. Irmão, o povo ao nosso redor pode estar, irmãos, vivendo um deserto, uma calamidade gigantesca. Assim era a situação do povo de Israel. Jeremias era essa árvore, ele falava de pessoas que iam ser, e você vai ser essa árvore, irmãos. Hoje aí na sua casa, onde você congrega, no seu trabalho, na rua da sua casa, irmão, que dá fruto, irmão. O povo pode estar perdido, desanimado, longe de Deus, mas você não, irmão. Você tem que dar fruto, você tem que ser essa sombra. Ô, irmão, que esse sol escaldante não vai pegar nessas pessoas, e as pessoas vão ver Deus na sua vida, aleluia, e vão vir até Deus por causa da sua, aleluia, posição, do seu testemunho de vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler do 9 ao 14, irmãos, que é o mesmo assunto. Fala assim, ó, pra gente chegar no 27 hoje, tá encerrando o capítulo 17, né? Enganoso e perverso é o coração, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das tuas ações. Como o perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias, e se deixará no seu fim, e será um insensato. Um trono de glória, posto bem, alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. 13. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que te apartam de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandono o Senhor, fonte de águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Irmão, você vê aqui pessoas que olham, que têm as riquezas, os momentos dessa terra como prioridade da vida dela. Irmão, vão se perder. Isso é passageiro, irmão. O dinheiro, em uma hora ele acaba, a posição ele acaba, o status que uma pessoa quer buscar nessa terra acaba. Mas quem confia no Senhor, irmãos, permanecerá. Quem confia no Senhor vai ter a aprovação de Deus, a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores, irmão. E Jeremias, ele, usado pelo Senhor aqui, ele fala do você confiar em Deus. O 14, ele faz algo aqui, irmãos, que é tremendo. Ó, cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Irmão, ele punha em Deus. E olha que você vendo aí no canal, irmãos, pela misericórdia de Deus, que está escrito isso na Bíblia, desde o capítulo 1 até o 16, o que Jeremias estava passando com esse povo, o que Jeremias estava vivendo com esse povo. Jeremias era essa tamargueira, irmão, que estava dando sombra, que estava dando fruto, que estava pregando, estava falando, e o povo indo contra ele, a família dele indo contra ele, irmão. Mas confia no Senhor, aleluia.
O versículo 15 em diante, irmãos, até o 18, tem um título que fala assim, ó, o profeta sofre com descrédito. Vamos ler do 15 ao 18. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora, porém eu não me apressei em ser o pastor, seguindo-te, e nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes que saiu dos meus lábios e está diante da tua face. 17. Não me sejas por espanto, meu refúgio, és tu no dia do mal. 18. Envergonham-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assenhoram-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau, e destrói com dobrada destruição. Irmão, olhando acima, você vai ver uma linguagem pesada, né? Forte de Jeremias. Irmãos, nós aqui, o profeta, a situação do profeta estava numa outra aliança, irmãos. Hoje o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam-se do mal. Mas nessa época, irmãos, Deus ele fazia dessa forma. Deus precisava tocar no povo, irmãos. Deus precisava mostrar para o povo, às vezes enviando uma calamidade, uma fome, uma peste, mortandade. Fala assim, pastor, não, isso é forte de ouvir, mas se você ler o livro de Jeremias, irmãos, nós estamos aqui por bondade de Deus e misericórdia de Deus, gravando desde o primeiro capítulo. Versículo por versículo, Deus fazia isso. Deus realizava isso, porque o povo era de dura serviço, o povo era de duro coração. O povo não dava crédito ao Senhor, à palavra do Senhor. O povo, irmãos, ia contra o profeta que falava aquilo que Deus queria. Irmão, estão indo contra você, estão indo contra a sua vida, o ministério, às vezes dentro da sua própria, do meio dos seus familiares, é por causa de Deus, irmão, por causa da palavra. Não querem servir a Deus de verdade, irmão. Não se preocupe com isso, irmãos. Deixe nos cuidados do Senhor. O versículo 19, irmãos, até o 27, vai ter um outro título que fala assim, ó, apelo pela renovação de guardar o sábado. Era um mandamento, irmãos, para os judeus. Vamos ler aqui, ó. Assim me disse o Senhor, vai e põe à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, pelo qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. 20. E diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, todo o povo, vós, todos os moradores de Jerusalém, que entrais pelas portas. 21. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem introduzirá pelas portas de Jerusalém. Vamos ler até o 24, para a gente entender aqui, e ter o raciocínio aqui, ó. Aleluia. 22. Nem tireis carga das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei aos vossos pais. 23. Porém não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, pelo que não ouviram e para não receberem a correção. 24. Mas se vós, diligentemente, me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Irmão, havia um mandamento para os judeus de consagrar o dia de sábado inteiramente para o Senhor. Irmãos, no costume judaico, na tradição judaica, havia 39 ordenanças que os judeus não poderiam fazer no dia de sábado. Irmãos, tinha que ser cumprida à risca. Irmãos, isso é para os judeus. Hoje, para nós, irmãos, Deus quer que todos os dias nossos sejam santos. Que nós vigiemos, nós obedeçamos à vontade do Senhor, nós devemos fugir da aparência do mal, nós vigiemos antes de orar para não entrarmos em tentação. Irmão, Jesus, ele é bem claro na sua palavra, irmão. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmão, o tempo de vigiar é 24 horas por dia, irmão. Os judeus tinham a sua ordenança, que era só no sábado, e descumpriam, irmão. Vamos guardar hoje o mandamento do Senhor, irmãos. Todos os dias tem que ser santo para o Senhor. Vamos ler aqui agora do 25 ao 27, para a gente hoje, irmãos, para a glória de Deus, encerrar, né, o capítulo, aleluia, 17 do livro de Jeremias. Então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentam sobre o trono de Davi, andando em carros, em cavalos, e eles e seus príncipes, homens de Judá.
e moradores de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Irmão, a promessa de Deus para Jerusalém, irmãos, era ser uma nação santa, separada, propriedade exclusiva, o povo ser um exemplo para as nações que eles não faziam. E hoje é para nós, irmãos. A igreja hoje é a representante de Cristo, os cristãos aqui nessa terra. Você é representante. Nós somos representantes do Senhor nessa terra, irmãos. 26 e 27. E virão as cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das suas montanhas e do sol, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. 27. Mas se não me ouvirdes, santificardes o dia de sábado, para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Irmão, obedecer o mandamento. Eles estavam descumprindo o sábado. Irmão, Deus quer trazer para nós, a nossa memória hoje, que nós temos que guardar a sua palavra, irmãos, todo dia. Mesmo que a gente tenha pouca força, irmãos, o Senhor fala, né, que Ele nos ajuda, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e Ele vai mostrar para os nossos inimigos quanto Ele nos ama. Irmão, confia no Senhor, irmão. É o resumo do capítulo 17, que Deus vai nos ajudar, Deus vai te ajudar. Tá difícil aí, serva de Deus, homem de Deus, o Senhor vai te ajudar e vai te dar a vitória. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, nos ajude aí no canal, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente. A paz do Senhor Jesus.